Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Ezequiel, capítulo 14. Advertência aos anciões idólatras. E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantarão os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser consultado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Convertei-vos, abandonai os vossos ídolos, desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se afastar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta, para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. E porei o meu rosto contra o tal homem, e o assoarei para que sirva de sinal e provérbio. Então arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levarão sobre si o castigo da sua maldade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão meu povo e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão. Enviarei contra ela fome, cortarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, levaria apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens e ela a desfinhar, de modo que fique desolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: a espada passe pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nenhum filho nem uma filha livrariam, mas somente eles livrariam sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, a fera, a peste, contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras, mas eis que alguns fugitivos estarão nela, que serão levados para fora. Assim, filhos e filhas, eles que viram a vós, e vereis o seu caminho, os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo que eu trouxe sobre ela, e sereis consolados, quando virdes o seu caminho e os seus feitos. Então sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Jeová.